Olá pessoal dos primeiros anos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, tratando aqui da nossa terceira aula, onde temos como tema o Egito Antigo. Quando a gente fala do Egito Antigo, é preciso primeiro nos situarmos no tempo, né? Bom, a história antiga geralmente ela é dividida, como eu já havia dito em aulas anteriores, em antiguidade oriental e antiguidade ocidental. Na antiguidade oriental, a gente estuda basicamente o Egito e a Mesopotâmia. A Mesopotâmia nós já estudamos e hoje nós vamos iniciar o estudo do Egito. Quando se fala de Egito, é bom que a gente tenha em mente que também foi um grande império, né, uma grande sociedade, a sociedade egípcia, que se firmou em meio ao deserto. E aí vocês poderiam questionar, professora, como assim? Como uma sociedade de tamanha grandiosidade, ela consegue se desenvolver em meio ao deserto? Pois bem, um dos motivos, e eu asseguro que um dos principais motivos, foi pelo fato do Egito estar próximo ao rio Nilo, né? Até uma questão do vestibular, outro dia eu resolvendo com alguns alunos, tinha uma das questões que o texto dizia: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, o Egito é um presente do rio Nilo. E é mesmo, minha gente, porque foi através das águas do rio Nilo que o Egito conseguiu se desenvolver e se tornar um grande império. Tudo bem, professora, mas como se deu esse processo até o Egito se tornar um grande império? Vejam, a disputa por terras férteis e poder não é algo dos nossos dias, né? É algo que já ocorria desde lá da antiguidade. E essas disputas muitas vezes levavam aos chefes, por exemplo, eu estou disputando com o chefe de uma outra aldeia as terras, então eu passo a dominar as terras dele e o povo dele e eu vou ficar mais poderoso. E o meu local, que a gente vai agora atribuir ao nome de Nomus, né, vai se tornar mais forte, mais poderoso, né? Nomo era a localidade em que esses antigos egípcios eles iam conquistando outros locais até se tornar um nomo, né? E quem presidia, quem chefiava mais precisamente o nomo eram os nomarcas, né? E nesses conflitos corriqueiros que haviam, o Egito acaba se dividindo aí em duas partes. O Baixo Egito, que ficava no norte, ou seja, na parte alta, né? Veja que os alunos até em prova, eles erram muito, porque quando eu coloco Baixo Egito e a gente coloca o mapa, eles vão logo lá na figurinha da parte do sul do Egito, ou seja, da parte de baixo. Não é o Baixo Egito, ficava ao norte, e o Alto Egito ficava ao sul. Ou seja, o Egito foi aí dividido em duas partes, né? Alto Egito e Baixo Egito. Mas Menés, um desses grandes, poderosos chefes, né? Ele foi o responsável pela unificação do Egito Antigo, que estava aí dividido em Alto Egito e Baixo Egito. Ele foi responsável pela unificação do Egito Antigo e se tornou um grande império. E ele se torna aí o primeiro grande imperador, que no Egito chamava-se os grandes reis de faraós, né? Então ele passa aí a se tornar o grande faraó, né, no Egito Antigo. Então veja só, Menés unifica o Egito Antigo
E aí a gente começa a ver já a formação de um grande império. E o que é um império, professora? É uma imensa, é uma gigantesca, é uma grande extensão de terras governada por uma única pessoa, né? Que geralmente é o imperador. Lá no Egito era o faraó. E Menes vai inaugurar aí a primeira dinastia do Egito Antigo. O que é dinastia, professora? É quando uma mesma família permanece no poder durante muitos anos. A primeira dinastia egípcia, por exemplo, demorou mais de 3 séculos, só para vocês terem noção, né? E a história do Egito Antigo, ela aí vai ser dividida em 3 grandes momentos, né? A história do Egito Antigo, ela vai ser dividida em Antigo Império, em Médio Império e em Novo Império. Antigo Império, Médio Império, Novo Império. O que é que a gente poderia aí diferenciar dessa periodização do Egito Antigo? Primeiro, no Antigo Império, vocês lembrem principalmente da construção das pirâmides, né? As grandes pirâmides egípcias, que hoje é atração turística no mundo, do mundo, né? Está aí elencada entre as grandes maravilhas do mundo. Então, Quéops e Miquerinos, as 3 grandes pirâmides egípcias, elas foram construídas nesse momento, né? Elas foram construídas nesse período. E essas grandes pirâmides, elas foram construídas principalmente com pedras. Por isso que se diz, quando a gente estuda lá os zigurates na Mesopotâmia, a gente diz, professora, mas não tem o zigurate lá todo em pezinho, como tem as pirâmides lá no Egito. Não tem, porque lá foi construído com tijolo de barro, de argila, né? Que com o passar do tempo se deteriora. Diferentemente da matéria-prima que foi utilizada para a construção das pirâmides egípcias, que foram pedras. E não pensem vocês que entre as pedras das pirâmides egípcias tem uma gota de argamassa, cimento. Naquela época já se construiu, era pedra milimetricamente sobrepostas umas nas outras, a ponto de não se passar uma folha de papel sulfite hoje, né? Se dizia que não se passava nenhuma agulha entre uma pedra e outra. E lá estão, né, essas grandes pirâmides, esses grandes monumentos históricos que foram construídos ainda na época do Antigo Império. No Médio Império, o Egito Antigo, ele tanto vai conquistar novas terras, quanto vai sofrer invasões, principalmente as invasões dos Ixos, né? Os Ixos invadem, por quê? Porque começou a haver dentro do próprio Egito rebeliões internas entre eles mesmos. E isso favoreceu muito a invasão de outros povos, né? E aí vem o Novo Império, né? Onde eles organizaram aí sim eles vão organizar um grande exército, expulsam os Ixos e vão se firmar, né, com o seu poderio de dizer assim, olha, agora no Novo Império nós expulsamos os Ixos e agora nós estamos aqui para dizer nós somos Egito, né? Então aí o faraó começa a ter um poder ainda muito maior, né? O poder do faraó passa a ser gigantesco a partir desse momento, quando se diz assim, ele se firma, expulsa os Ixos e diz assim, agora quem manda aqui sou eu. Bom, continuando aí, e como os faraós conquistaram esse poder, professora? Cobrando impostos altíssimos, né? Poder econômico, conquistando outros povos. Então, eu estou dominando outros povos, eles passam a ser submetidos, subjugados, eu que mando, e a arrecadação de impostos passa a ser muito maior, certo? Uma outra coisa com relação
aos camponeses. Olha, os camponeses, quando a gente fala do Egito Antigo, muitas vezes os camponeses deixaram de cultivar no campo para fazer parte da infantaria, né? Porque se naquela época era muito importante você ter um exército forte e poderoso para conquistar novas terras, ali se firmava também a infantaria do Antigo Egito, certo? Mas a partir do século VIII, o Egito foi sucessivamente, né, ocupado por vários outros povos. E um desses povos, né, isso século VIII a.C., foram os persas. Os persas conquistaram e dominaram o Egito Antigo, né? Na próxima aula, nós vamos falar da sociedade do Egito Antigo. E aí vocês vão ver principalmente os faraós, os escravos, e a gente vai descortinar aquela ideia que todo escravo é preto, todo escravo é negro, né? Quando a gente fala do Egito Antigo, isso é diferente, certo? Mas isso nós vamos tratar na aula que vem, semana que vem, tá bom? Um abraço a todos.